O Dr. Pedro Nuno Santos nasceu em São João da Madeira em 1977, licenciou-se em Economia pelo ISEG, instituição na qual foi presidente da mesa da RSA e membro do Senado da Universidade Técnica de Lisboa. Em 2001 desenvolveu a atividade no CISEP, Centro de Estudos sobre Economia Portuguesa, na área da Economia da Saúde. Concluída a sua licenciatura, ingressa no Grupo Empresarial da Família, o Grupo Tecmacal S.A., um grupo de empresas de serviços e comercialização e desenvolvimento de equipamentos industriais, sediado em São João da Madeira. Foi secretário-geral da Juventude Socialista entre 2004 e 2008 e foi também presidente da Federação de Aveiro do PS entre 2010 e 2018. Desempenhou funções de deputado na 10ª e 12ª legislaturas. Foi ainda vice-presidente do grupo parlamentar do PS e coordenador dos deputados do PS na Comissão de Economia e na Comissão Parlamentar de Inquérito, ao BES. Foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no 21º Governo Constitucional, de novembro de 2015 a fevereiro de 2019. Nessa qualidade, e para além da ligação entre o Governo e o Parlamento, assegurou também a importante ligação com os grupos parlamentares que garantiam a maioria sobre a qual o Governo se apoiou. É hoje, então, o nosso Ministro das Infraestruturas e da Habitação e é responsável pelas políticas de infraestruturas na área da construção, do imobiliário, dos transportes e das comunicações, incluindo a regulação dos contratos públicos, bem como as políticas de habitação e reabilitação urbana. Hoje o tema vai ser os desafios da ferrovia, infraestruturas, serviços e indústria. Sr. Ministro, o palco é seu. Muito obrigado. Ainda não é o Sr. Ministro, como se nota, nem candidato a Ministro, para que possamos cumprir a lei, porque não estavam todos na sala no início, cabe-me lembrar que a partir deste momento estaremos em direto, através do canal Económico TV, a plataforma digital do Jornal Económico. Cumprimento também, portanto, todos os telespectadores que em diferentes partes do mundo passam agora a acompanhar o que se está a passar aqui neste nosso encontro. Sr. Ministro, o púlpito é seu, o palco é seu. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos. É um gosto muito grande estar aqui. Queria cumprimentar-vos, tenho muitos amigos, muitas pessoas conhecidas. Permitam-me cumprimentar-vos a todos na pessoa do Sr. Presidente do International Club of Portugal, Manuel Ramos. Queria agradecer o convite. Ramalho, peço desculpa, Manuel Ramalho. Queria agradecer muito o convite, é uma honra estar aqui convosco. Como devem imaginar, ou saber, eu sou socialista. Que ninguém se deixe enganar, sou daqueles que sou mesmo socialista, com muita honra e muito orgulho. E digo isto porque estou aqui também, junto a muitos empresários que contribuem para o desenvolvimento nacional, para a nossa economia. Não são normalmente os meus maiores fãs, mas injustamente. E eu queria dizer-vos algumas coisas. O nosso desafio hoje é sobre o desenvolvimento da ferrovia e o papel da ferrovia no nosso desenvolvimento nacional, no país. Mas eu queria pedir licença ao Sr. Presidente para aproveitar a presença aqui também da comunicação social, mas dos senhores que nos podem ajudar, sobre um tema que está muito presente e que nos permite também refletir sobre o nosso país e a forma como nós vamos boicotando o nosso próprio desenvolvimento. E o tema é o aeroporto. Nós estamos, como sabem, há 50 anos a estudar alternativas de localização. Nós, no Ministério das Infraestruturas e dos Transportes, das Infraestruturas e da Habitação, temos 17 localizações estudadas e não deixa de ser para mim interessante, agora que tenho como missão executar
e sinceramente foi para mim claro que eu não me queria juntar a tantos outros que no passado, a partir do momento que chegam às funções, sentem que é agora a sua vez de pensar qual é a localização perfeita. Eu não queria fazer parte desse clube e, por isso, a minha missão é executar um trabalho que já vinha de trás. Nós somos, e é assim que eu vejo a forma como nós nos relacionamos e a pertença à sociedade, nós constituímos todos uma comunidade, ninguém faz nada sozinho e eu não desconsidero o trabalho todo que está para trás. E, por isso, herdei um trabalho, um caminho e queremos executá-lo. Porque entendemos que um dos maiores problemas do país, como eu vos dizia há pouco, é nós termos esta capacidade sistemática de uma parte boicotar sistematicamente o desenvolvimento do país. E é normalmente na 25ª hora que aparecem logo uma série de soluções alternativas perfeitas para resolver aquilo que é um desastre que se avizinha. E não deixa de ser interessante, quando nós olhamos para o debate, parece que estamos a voltar ao início, começamos a ver a discutirem-se localizações que já estão mais do que estudadas lá no Ministério das Infraestruturas. Nós agora ouvimos Alverca. Tem sempre alguém... Eu percebi que na matéria das obras públicas é quase como ao futebol, em que as pessoas têm um clube e há quem tenha uma localização. E, portanto, se bata por ela como se bate muitas vezes por um clube de futebol. Mas é que isso acontece, com graves prejuízos para todos nós, porque num governo do Partido Socialista já se tinha passado a OTA para Alcochete, e eu lembro-me muito bem que uma das críticas que se fazia na altura, e uma das exigências, é que era um investimento megalómano e que Portugal, de acordo com as suas capacidades, devia investir numa solução Portela mais um. E é essa solução Portela mais um em que, entretanto, se começou a trabalhar, ainda antes no governo socialista, e, entretanto, agora já estamos a voltar outra vez, estamos a dar uma volta. Já voltaram os da equipa de Alcochete, voltaram os da equipa da Portela de Alverca, e a verdade é que nós corremos o sério risco de estarmos a entrar outra vez num empate, numa situação de atraso, em decisões que são fundamentais e prejudicando o desenvolvimento nacional. Nós sabemos hoje que no verão deste ano, entre abril e setembro, há pelo menos, e isto obviamente são sempre estimativas, mas nós temos a procura entre 350.000 a 400.000 passageiros que não vão poder viajar para Portugal porque não há capacidade aeroportuária instalada. Nós não somos propriamente um país milionário que se possa dar ao luxo de tomar decisões que prejudicam a sua própria capacidade de criação de riqueza e arrecadação de receita. E eu, como membro de um governo e ministro da nossa República, sinto-me responsável também pela situação que nós estamos a viver e recuso-me a participar em mais um movimento de para-arranca. E nós, entretanto, todos os dias já há novidades. Nós temos uma legislação que exige que um parecer vinculativo por cada município. E na audição tive a oportunidade de explicar que acho que a legislação é errada, não é correta, para não usar adjetivos mais fortes, e que, portanto, no quadro legal do Estado de Direito em que vivemos, a legislação deve-se ajustar àquilo que é o correto. E eu digo que é o correto, e acho que se nós todos fizermos um esforço, compreenderemos rapidamente que uma infraestrutura de importância nacional, estamos a falar, aliás, de um aeroporto internacional, não pode estar sujeito a um veto de um único município. Um aeródromo municipal, um heliporto, um aeroporto com um impacto tremendo no desenvolvimento de uma região e de um país, não pode estar sujeito a um veto de um único município. De 2 municípios. E isto compreende-se facilmente. No debate parlamentar havia quem, obviamente, porque acredita e deseja a solução de Alcochete, se agarra a este preceito legal. E a questão que eu coloquei a esse deputado, e é a questão que nós nos temos que colocar a nós, é que, ok, nós travando este investimento, um governo lançando uma solução diferente, uma solução em Alcochete, nós não estamos livres dos municípios à volta de Alcochete, Benavente, o próprio Alcochete, que deu parecer favorável a Montijo, que não quer o aeroporto de Alcochete. Em última instância, nós podemos não ter aeroporto em lado nenhum. E esta é a questão que nós nos temos que colocar. Se o país pode conviver com uma solução
legislativa que permite que, em última instância, o país não reforce a sua capacidade aeroportuária. E para nós, a democracia, o Estado de Direito existem para serem respeitados e para corrigir aquilo que está incorreto. Não tem a ver só com o aeroporto de Montijo, qualquer novo aeroporto. Nós vamos conversar aqui sobre ferrovia. Mas amanhã queremos fazer uma linha nova, atravessar todo um território. Julgo que ninguém acha normal que tivéssemos que ter um parecer vinculativo de cada um dos municípios onde a linha vai atravessar. Só das duas, uma, não tínhamos linha ou tínhamos uma linha aos S, incompatível com aquilo, com a operação que nós queremos. E por isso nós temos que conseguir separar aquilo que são infraestruturas de âmbito municipal de infraestruturas de importância nacional, senão corremos o sério risco de nós não conseguirmos corresponder às necessidades do nosso povo. Porque no final do dia é disso que se trata. Nós, do povo no todo nacional, mas sobretudo na região onde o aeroporto de Montijo se localizará, que é a região que vai mais beneficiar. Reparem que a coisa ainda é mais complicada. Nós temos, dos 4 municípios verdadeiramente ou mais afetados, Alcochete, Montijo, Barreiro e Moita, 1 deu parecer desfavorável, 3 querem o aeroporto. Quer dizer, nós temos não só uma Câmara Municipal que responde, obviamente, perante os seus eleitores e a população desse concelho, a decidir não só sobre a população desse concelho, mas sobre a população de Alcochete, sobre o povo de Alcochete, de Montijo ou de Barreiro. 3 municípios que desejam um aeroporto. Se nós pensarmos um pouco, percebemos que não faz sentido. E o que não faz sentido tem que ser alterado. Se nós não... seria muito mais simples juntar-me a muitos outros e deixar mais um investimento parar. E, bom, entretanto, o país é que perdia. Perde o país. E quem é que perde no país? Perdem os portugueses. Estamos a falar da criação de quase 10 mil postos de trabalho numa região fortemente deprimida, que sofreu, como mais nenhuma no país, os efeitos da desindustrialização. É mesmo o povo do Barreiro, do Montijo, da Alcochete e da Moita que vão ganhar com aquela infraestrutura. E depois, sou também sincero, nós temos... Eu não sou engenheiro, nem sou jurista, como aqui já foi apresentado, mas mesmo que fosse engenheiro, não é o ministro que está em casa e que se lembra, não, isto o melhor sítio é mesmo acolá, e eu agora vou fazer o aeroporto ali. Eu não sei. É um aeroporto que cria problemas ambientais gravíssimos. Não sou eu que determino isso, nem é a Associação Zero. Nós temos uma agência pública que tem técnicos altamente qualificados, que fazem o seu trabalho, e nós temos que aceitar as suas conclusões. Os temos ou não. É assim que funciona o Estado de Direito, a democracia. E, portanto, a APA tomou uma decisão, deu a declaração de impacto ambiental, não sou eu que me sobreponho para dizer, não, os senhores deram declaração de impacto ambiental, mas olha, do ponto de vista ambiental é absolutamente inaceitável, insustentável. O mesmo com a certificação do aeroporto e da pista. Ouço muitos especialistas. Não sou eu que vou determinar, nem o Sr. Primeiro-Ministro, não somos nós que determinamos se este aeroporto, com estas condições, uma pista, com este tamanho, pode ou não receber aviões. Mas não somos nós. Nós temos um regulador qualificado, que cumpre regulamentos. E se há área onde os regulamentos são apertados e internacionais e absolutamente consensuais no plano internacional, é mesmo na aviação. Nós temos a ANAC. É quem faz esse trabalho. Certifica ou não o aeroporto de acordo com um conjunto muito rigoroso de regras e regulamentos. E nós temos, de uma vez por todas, também conhecer as regras do jogo e aceitar, mesmo que no final as soluções não sejam aquelas que nós achamos lá no nosso grupo de amigos que era a ideal. Não funciona assim e mal estaria o país se funcionasse dessa maneira. Cada vez que agora chega um novo ministro, lembra-se de uma coisa nova, agora houve uns senhores que lhe explicam que pode ser em Alverca, mesmo que a pista fique em cima do rio, não interessa. Não sou eu que faço essa escolha. E nós não podemos sistematicamente estar a parar decisões que antes de nós foram tomadas e que devem ter continuidade. Eu queria dar só esta nota sobre o aeroporto, porque todos nós, no final do dia, mais uma vez, recorrendo à democracia, decide o Parlamento que é quem representa o povo português. E, em última instância, se não for aceite a nossa decisão, não é. E nós temos que ver com isso. Mas que não tenhamos dúvidas nenhumas, com um grande prejuízo para o país.
Nós não estamos a fazer favor a nenhuma empresa. Aliás, nem sequer foi este governo que privatizou a ANA. O que nós sabemos é que uma solução em Alcochete custa muito mais dinheiro. Não é só ao privado, porque quem vai pagar são utilizadores do aeroporto. Muito mais dinheiro e muito mais tempo de construção. Não tem comparação, quer dizer. Mas e já estou a cometer um erro, que é eu próprio deixei-me levar para o debate da localização. E nós temos que saber resistir a esta tentação como se nós estivéssemos a discutir qualquer jogo de futebol. E sobre o aeroporto não quero dizer mais, porque o que nos trouxe aqui é um tema, eu não quero ser desagradável para o Miguel Frasquilho, mas é um tema que para mim é mais querido, ou para o Sr. Humberto Pedrosa, também está na ferrovia, também está na ferrovia, e que é sobre a ferrovia. Portanto, vamos deixar o aeroporto, eu farei o meu trabalho, de acordo com as funções e as responsabilidades que me foram atribuídas, farei isso com toda a energia e dedicação, empenho e sentido de responsabilidade que qualquer pessoa nas funções que eu ocupo tem que ter. E, portanto, tenho um mandato para tratar do aeroporto e eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Não sou nenhum, sujeito-me às regras da democracia, com gosto, aliás, e, portanto, no final, decide a maioria. É assim que deve ser. E por isso é que acho que a norma legal deve ser alterada e, portanto, fica aqui mais ou menos uma explicação dentro daquilo que é possível nestas condições. Ferrovia, nestas condições, quer dizer, no registro em que nós estamos aqui. Sobre a ferrovia, queria dizer-vos que é um tema que nos permite não só discutir a ferrovia, mas, mais uma vez, a forma como nós vamos olhando para o desenvolvimento do nosso país e para o nosso relacionamento com o povo português. Normalmente, depois, nas conferências, queremos ser muito técnicos e falar sobre a ferrovia, depois esquecemos, basicamente, o que é que nós, políticos, estamos cá a fazer. E a ferrovia tem um propósito, e o propósito é servir a população, o povo português, neste caso. E é por aí que nós temos de começar. Não é para servir mais nada. Tudo o resto tem como objetivo, nós às vezes perdemos parece óbvio, mas sai muito rápido do nosso discurso. E muitas vezes nós, quando olhamos para a nossa população a distanciar-se de nós que estamos na política, a procurar quem se apresenta, mesmo com vícios maus, mas que se apresenta como alguém contra o sistema, nós somos muito responsáveis por isso. Não é só porque não fazemos. Porque a verdade é que nós, aquilo que fazemos em Portugal e num governo é de acordo com a capacidade financeira orçamental. Isso toda a gente compreende. Nós fazemos o que é possível dentro da capacidade que o país tem. Mas muito mais importante que isso é a forma como nós comunicamos com o nosso povo. E os portugueses perceberem que nós percebemos e sentimos aquele que é o drama que é vivido todos os dias por quem se quer movimentar em Portugal. O drama que se vive na linha de Sintra é real. E enquanto for um problema, nunca um político, neste caso nós, no Ministério das Infraestruturas, negaremos a situação grave que é vivida por milhares de portugueses todos os dias que querem apanhar um comboio para ir trabalhar e chegam, ou o comboio não aparece, ou o comboio chega tarde, ou o comboio está completamente cheio e não consegue entrar. Os dramas são vividos, e imagino que por poucos de vocês aqui, mas são dramas vividos diariamente por milhares de portugueses que todos os dias se deslocam de sua casa para o trabalho. E essas pessoas têm que sentir, mesmo quando nós não temos a capacidade para, em 2 dias, resolver aqueles problemas graves, porque nós não conseguimos, e temos que ter a capacidade de o assumir. Nós não conseguimos resolver um problema grave que decorre de décadas de desinvestimento em pouco tempo. Não conseguimos. E nós temos que ter não só a capacidade de o assumir, como dar mostras de que nós percebemos qual é o drama que é vivido diariamente e que estamos a trabalhar numa solução. E por isso começo pelo utilizador, pelas pessoas, pelo povo português. E se há uma palavra que resume aquela que deve ser a nossa atitude, e continuo a falar de ferrovia, é uma nota de respeito. É a primeira palavra que eu queria aqui deixar. É as pessoas sentirem-se respeitadas. Respeitadas em cada dia que saiam de casa, mesmo que encontrem um comboio cheio, a abarrotar, sentirem que o responsável político que está a exercer funções por sua escolha
da globalidade, obviamente, percebeu o problema e tem um programa para lhe dar resposta. E esse é o desafio que nós temos pela frente e que temos tentado desenvolver dentro das dificuldades que nós temos. E nós dissemos sempre, esse é outro, e vamos falando também do nosso país, que é nós querermos o ótimo e fixarmos de tal forma no ótimo que nem temos o ótimo, nem bom, nem temos coisa nenhuma. E isso acontece sistematicamente, seja em algumas empresas, depois corre mal nas empresas, como acontece também com muitos dos autarcas com quem eu reúno, porque obviamente querem o melhor para a sua terra, ambicionam, e nós às vezes, hoje, eu não sei como é que era no passado, mas hoje sinto que há de facto uma maior abertura para nós conseguirmos encontrar soluções mais realistas. Sr. Presidente, nós não vamos conseguir fazer isso. Mas se nós pudermos fazer uma estrada, se calhar com menos uma via, se calhar com mais uma ou duas curvas, mas nós conseguimos fazê-la, isso é enquadrável. E este exercício leva-nos àquilo que eu vos quero dizer em concreto sobre a CP. Nós, aquilo que determinamos foi que queríamos uma CP, simplificando, honesta. Uma CP regular, sem supressões, uma CP pontual e uma CP com higiene. Comboios limpos, que ainda não temos em algumas operações, comboios que chegam a horas, comboios que aparecem. E se nós conseguirmos isto, temos logo uma grande vitória na nossa relação também de confiança com as pessoas, que é eu saber, eu tenho que estar em Lisboa às 9 horas, tenho que entrar no comboio às 8h30, não ter precisar ir para lá às 8 para ver se o comboio vem, se apanha outro, não. Saber que chega lá às 8h30, que o comboio aparece e que chega à hora que tem que chegar a Lisboa. Isto é o mínimo que nós temos que fazer, mas se nós conseguirmos ter esta vitória, já é um grande ganho para o país e para os portugueses. O que é que nós temos hoje em Portugal? Do ponto de vista da ferrovia, muitos de vocês sabem. Temos uma rede ferroviária atrasada, na medida em que ela não só não cresceu, como foi diminuindo ao longo dos anos. Porque, infelizmente, a determinada altura, achou-se como um país europeu, com um olhar para o desenvolvimento, aquilo que tinha que fazer era investir no automóvel, investir na estrada. E isso, apesar de ter sido feito assim no nosso vizinho, que também investiu muito na rodovia, em Portugal nós não fizemos aquilo que eles também continuaram a fazer na ferrovia. É que o país vizinho fez um grande investimento na modernização da sua rodovia, mas também o fez na ferrovia. Nós não, nós fomos fechando linhas à medida que íamos investindo na estrada. Depois tem um grande desequilíbrio. Esse é outro problema nacional. Nós com a ferrovia conseguimos falar de tudo. É que, obviamente, eu chego ali a Estarreja, quando estou a ir para a minha casa, se olhar para o lado esquerdo, vejo uma estrada, quase que se estico a mão, quase que toco nela. Mas se formos ao interior, nós temos zonas industriais com boas empresas, com dezenas, centenas de caminhões a atravessar ruas que não lembram a ninguém. Também temos este profundo desequilíbrio no país, que se paga caro, que é um país que não sabe aproveitar, um país pequeno, mesmo sendo pequeno, não sabe aproveitar toda a extensão do seu território. Esse é outro debate. Não será comigo, há pessoas mais avalizadas para o fazer do que eu, mas joga também com o problema que nós vemos. Fizemos um grande investimento na rodovia, em excesso numas zonas do país, insuficiente no resto. Mas fomos recuando na ferrovia, porque eu julgo que a vontade de ter um país moderno e desenvolvido fez com que alguns achassem que ferrovia é uma coisa do passado, com graves prejuízos hoje, porque a ferrovia é exatamente o meio de transporte futuro. Não há nenhum que lhe bata. Seja qualquer a perspectiva com que queiram fazer a análise, não há nenhum meio de transporte que bata este, em termos de custo, em termos ambientais, em termos macroeconómicos para o país. Outra característica histórica do nosso país é que nós sempre fomos muito bons a importar. Somos maravilhosos a importar. E não é de agora, é de séculos. Portanto, é um problema estrutural. Se nós formos identificar aquele que é o maior problema da economia portuguesa, eu acho que aqui os socialistas mesmo, como eu, e a direita mais liberal, somos capazes de consensualizar que o maior problema estrutural do país é o desequilíbrio da nossa balança. A incapacidade do país produzir o suficiente para pagar aquilo que ambiciona para as suas vidas.
Este é um problema estrutural, histórico do nosso país. Tem ligação à ferrovia. Vamos falando de vários assuntos que a ferrovia serve-nos de âncora, é para nós pensarmos o país e a forma como nós nos relacionamos e como nós próprios governamos. Nós temos, obviamente, sofremos uma crise dura. Não vou agora, isso seria outro debate para perceber o que é que aconteceu e se houve alguma fúria gastadora na altura que justificasse a crise, mas não é essa a minha intenção. Não quero que comecem já a mexer-se muito na cadeira. Quero só dizer que sofremos uma crise financeira muito dura e ficou evidente um problema grave, um desequilíbrio grave nas nossas contas públicas. E tivemos de adotar um conjunto de políticas que tiveram consequências gravíssimas no funcionamento da nossa economia. Estão aqui muitos empresários, pessoas ligadas a empresas, que sabem bem que, obviamente, a austeridade teve consequências não só nos mais... Quer dizer, teve consequências em todo o país, nas empresas, muitas falências, mas tivemos que fazer esse ajustamento, independentemente agora de qualquer outro tipo de avaliação. Uma das consequências desse ajustamento foi que foi cada vez mais difícil nós contratarmos para as nossas empresas. Nossas, quando eu digo nossas, é a todos nós. Neste caso, no meu caso, a IP e a CP. E fomos caindo no quadro de pessoal na IP e na CP. E chegámos a um ponto, no caso da EMF, que ficamos com dificuldades, do ponto de vista oficinal, para reparar aquilo que nós queríamos, que nós tínhamos a circular no país. E então o que é que nós começamos a fazer? Porque a pressão para ter resultados orçamentais de curto prazo impediu autorizações para a contratação e, portanto, nós começamos a ter problemas em Bogis, nós não podemos parar a parte de baixo dos comboios, eu também não sabia, estou a dizer Bogis só para parecer que percebo disto já. E o que é que começamos a fazer? Sem capacidade oficinal, sem recursos humanos, sem espaço, começamos a mandar os Bogis para a Espanha para serem reparados. O que é que aconteceu? São várias coisas, vários problemas. Nós vamos lidando com eles como se fosse normal, porque não queremos deixar que a empresa contrate mais gente, pagamos mais 4 vezes lá fora. Mandámos os Bogis para a Espanha, pagamos 4 mais vezes. Fica mais caro ao erário público. Mas, sinceramente, nem essa é a minha maior preocupação. Perde a economia. Porque deixamos de criar riqueza aqui e de criar emprego aqui. Eu estou a financiar emprego no outro lado, aqui ao lado, que já agora vive melhor que nós. E a forma como nós vamos também resolvendo estes problemas, e continuo a falar de ferrovia, isto traz para cima da mesa outro tipo de problemas graves que nós fazemos a nós próprios. E às vezes os nossos empresários têm uma tendência, tendência, eu sou filho de um, mas o meu é socialista, mas têm uma tendência para acharem que a direita ou que os liberais são mais confiáveis do ponto de vista da economia. É um erro grande que vocês cometem, mas cada um sabe de si. Porque este é um exemplo claro. Isto é um exemplo claro. Essa obsessão em garantir que não vamos engordar as empresas públicas tem como consequência um conjunto grave de ineficiências. O Estado vai acabar, não neste ano, mas mais à frente, por gastar mais, e as empresas portuguesas vão trabalhar menos. E, portanto, os empresários vão vender menos. Isto depois vai a muitos outros setores. Eu já lá irei à parte industrial no que diz respeito à ferrovia. Mas eu falava-vos do ponto de vista macroeconómico, a importância para o país, um país que historicamente é importador e que tem como grave problema o desequilíbrio na sua balança de pagamentos. E que de cada vez nós próprios no Estado fazemos encomendas, compramos para servir a nossa população, nós temos tendência a reduzir a nossa opção, a nossa decisão pública ao preço, achando que o Estado tem que ajuizar, tem que assegurar que gasta o mínimo possível e acabamos sistematicamente por importar. E ao estarmos a importar, num país que tem as dificuldades que tem, está a poupar naquele momento, mas com graves prejuízos para a economia. Vamos outra vez à ferrovia, sobre a qual nunca deixamos de falar. Nós temos um parque de material circulante velho, antigo,
Nós temos comboios na linha de Cascais com 70 anos a circular, só para nós termos noção do ponto a que chegamos na ferrovia. Atraso nas nossas linhas, na infraestrutura, desinvestimento, encerramento e depois material circulante. Os diversos governos, e para que não fique, quer dizer, os do meu partido inclusivamente, acharam que não era prioridade e, portanto, não se comprou o equipamento. Os comboios mais novos são do meu governo, também para fazer justiça, do PS, são os alfapendulares, que já têm 20 anos. São os mais novos comboios que nós temos a circular em Portugal. Os comboios de 70, 60 anos, 50 anos só circulam porque nós temos uma empresa que vai fazendo magia, que é a EMF. Faz magia aquela gente, com poucos recursos, com poucos trabalhadores. Aqueles homens têm feito milagres ao longo destes anos e nós temos comboios a circular porque temos uma grande empresa que agora está fundida na CP. Já lá iremos, foi também uma vitória importante, mesmo que muitos de vocês possam não concordar, foi mesmo uma medida importante para a empresa. Nós não temos comboios, precisamos de comboios novos. Precisamos de comboios novos e o que é tradicional fazer-se? Bom, lançámos um concurso internacional e compramos lá fora. É assim. E toda a gente acha que isso é normal. Nós temos agora um concurso que terminou com 22 comboios, ganhou uma empresa suíça. Há outro desporto em Portugal que é das contestações e impugnações. E, portanto, temos um processo aí nos comboios, porque, entretanto, uma empresa espanhola pôs em tribunal, contestou o resultado, mas isso há aqui muitos homens e mulheres que sabem que isso é uma prática, infelizmente, demasiado comum. É quase como se houvesse incentivo a... Mas isso é outro problema grave que nós também temos um dia que resolver. Mas esses comboios são quem ganhou foi a Stadler, quem contestou a Suíça, quem contestou foi a CAF espanhola. Bom, empresas estrangeiras, nenhuma delas instalada em Portugal, nenhuma delas com vontade de se instalar em Portugal, até porque já estão em Espanha. Não é? A Espanha tem 2 construtores de comboios, a CAF e a Talco. A Stadler comprou uma fábrica, uma unidade fabril de um antigo fabricante espanhol e está em Valência também com uma fábrica. E pronto, e nós continuamos a ver os navios a passar e os comboios a passar. E esta é uma questão muito importante. E vejam só que os socialistas, ao contrário do que se vende, percebem como é que funciona uma economia. E eu sei que vocês acham que a melhor coisa que vos podia acontecer era reduzir-se impostos sobre os vossos lucros. Só que isso é só a forma errada de nós fazermos as coisas e fazermos uma economia crescer. Se queremos comprar comboios novos, se queremos lançar um concurso para comboios novos, que isso tenha consequências na economia nacional e na indústria nacional. Mas porquê que nós vamos gastar milhões de euros a dar trabalho a outros? Quando, no caso concreto do setor da ferrovia, não há nada. Não há uma única peça num comboio que nós não consigamos fazer cá. Uma única. Podemos chegar à conclusão que os bogis, os rodados, é muito ferro, do ponto de vista não é competitivo fazer isso cá. Tudo o resto, nós já temos hoje empresas a fazer. Tudo o resto, nós já hoje temos empresas a fazer. Várias empresas a fazer. Várias. Não quero agora estar a destacar nenhuma. Há uma plataforma ferroviária constituída com muitas empresas, todas elas boas, todas elas capazes de, se quisermos, de trabalharem e de ajudarem a construir comboio. Então, o que é que nós vemos? Outro desporto nacional. Isto é megalómano, não tem noção da realidade. Eu fico é-me igual. Para mim é-me igual, que não me retira sequer nem um pingo de energia. Mas verdadeiramente não deixa de ser frustrante, que é sentir que há uma parte do país que não acredita no seu país. Pronto, que não acredita na capacidade do seu país. Primeiro, que não conhece, que é o mais grave, não conhece o tecido produtivo e industrial do país, mas fala como se conhece e dão aulas em universidades. E depois não confiam na capacidade, na inteligência do nosso país, da nossa engenharia. Da nossa engenharia, que é da melhor do mundo. Não confiam. E, portanto, qualquer ambição que vá para lá de fazer sapatos ou de conduzir tuk-tuks é impensável no país. E eu, como quero que o meu filho e os mais jovens deste país tenham o direito a viver num país desenvolvido, não aceito. Eu compreendo que vai haver sempre uma parte do país que acha que Portugal não tem direito a sair da cepa torta. E, portanto, tem que se acomodar ao que já tem hoje. E eu não quero. Não quero, senão era empresário como vocês.
que ao contrário do que dizem, não, só andam na política porque não conseguem fazer mais nada fora, não conseguem fazer mais nada fora, e eu, felizmente, consigo fazer outras coisas fora da política, e isso também me dá liberdade no exercício das funções que ocupo. E também algum conhecimento da capacidade que eu sei que o país tem para poder fazer outras coisas. E atenção, apesar de eu ser socialista, eu não estou a dizer que tem que ser o Estado a fazer comboios. Ora, o Estado tem um papel importante a desempenhar. Obviamente como agregador, como o principal estimulante de novos setores que obviamente exigirão investimento, exigirão uma aposta. Quer dizer, não olhem para nenhuma economia europeia. Vamos à economia mais liberal do mundo. Vamos aos Estados Unidos da América. Deixei o meu iPhone ali na mesa, mas que ajudava muito a percebermos. Não, é que ajuda muito a percebermos porque é que os Estados são importantes no desenvolvimento nacional e naquele que é um dos mais importantes produtos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Um dos mais importantes produtos dos americanos. Isto é um iPhone. Peço desculpa. Isto é um iPhone. Touchscreen. É uma tecnologia desenvolvida por departamentos públicos americanos. A internet. Departamento de Defesa norte-americano. GPS. Tecnologia desenvolvida com dinheiro público nos Estados Unidos da América. A voz Siri. Aquela senhora, ou senhor agora, não sei se já também há em português de Portugal, mas aquela senhora da voz Siri. A voz Siri, desenvolvida por agências governamentais americanas. Voz Siri, GPS, internet, touchscreen. Só existe isto porque o Estado norte-americano investiu na investigação e desenvolvimento e fez apostas claras. Depois, obviamente, entram os senhores empreendedores. E entrou aqui, obviamente, um homem que é um herói, obviamente, que teve a capacidade de, juntando um conjunto de tecnologias que estavam disponíveis, e fazer este produto. Isto para dizer que o Estado não é nenhum inimigo das empresas. Obviamente, se nós quisermos que o país avance e faça outras coisas, nós não vamos fazer as coisas separados. Temos mesmo que trabalhar em conjunto. E este é um dos desígnios que nós temos. O Sr. Primeiro-Ministro disse que tinha o sonho de um dia ver um comboio em Portugal. E depois, mesmo logo nesse dia, fomos gozados. Eu depois estava a ouvi-los e percebia porque é que, pronto, aqueles senhores também fazem aquilo que estavam a fazer. Pronto, fazem comentário e não fazem outras coisas, nem nunca farão. Porque não percebem. Não percebem a nossa economia, as nossas capacidades, mas conseguem dizer muitas coisas interessantes nos cafés, nos grupos de amigos e depois na televisão. E nós temos que, obviamente, conviver com isso, porque é assim a democracia. Bom, os comboios novos demoram a chegar. E este trabalho que estou aqui a dizer é um trabalho que nós já começamos, estamos a fazer, há muitas pessoas a ajudar, há possibilidades reais de nós termos investimento internacional em Portugal para se produzir comboios que nos permitam depois envolver a indústria nacional. E reparem que o que é que alguns dos especialistas dizem? Isto é uma loucura, eu até me esqueci de reproduzir alguns dos argumentos deles. Isto é uma loucura, porque, obviamente, o mercado nacional é pequeno, esgota-se rápido. Bom, eu a pensar, só aquele senhor é que se lembrou daquilo. Nós, se calhar, somos todos... nós sabemos disso. Obviamente, que o investimento que se quer fazer em Portugal é nós termos um novo ator no mercado europeu, a vender comboios para o mercado europeu. E é isso que nós estamos a trabalhar. Não vos quero revelar mais do que isto, a não ser que nós estamos a trabalhar para que o país não seja meramente um comprador, mas que seja também, já agora que vai gastar dinheiro, que isso tenha consequências na indústria nacional e no desenvolvimento nacional, porque é a única maneira de, no final do dia, nós conseguirmos que o nosso povo ganhe melhor, que é uma das nossas grandes ambições, é nós conseguirmos fazer outro tipo de produtos diferentes daqueles que nós hoje já fazemos, peço desculpa. Bom, isto demora. Encomendar comboios, serem produzidos, chegarem a Portugal. Nós temos todo um instituto do ponto de vista legislativo de contratação pública, que minha Nossa Senhora. E, portanto, é um processo longo, prolongado. Mas os problemas são de hoje. E agora voltamos um bocadinho outra vez atrás. E aquilo que nós conscientes, ok, temos aí uma boa ideia, temos que resolver um problema, um parque de material circulante muito antigo, nós temos que renovar o material, vamos aproveitar isso para que tenha consequências na indústria nacional, mas isso demora.
E as pessoas que vão todos os dias trabalhar na linha de Sintra, na linha de Cascais, a Zambuja ou nos suburbanos do Porto, só para dizer os casos que neste momento são os mais graves na Ferrovia Nacional, isso já é hoje, é presente. E aquilo que nós fizemos foi, ok, com pouco dinheiro e com o que há, o que é que nós podemos fazer? E foi com um espanto para mim, com a nova administração já nomeada por nós, identificamos um número de unidades entre automotoras, locomotivas e carruagens encostadas pelo país. Um país que não é propriamente rico, um país com grandes falta de oferta em termos de material circulante, tinha mais de 70 unidades entre carruagens, locomotivas e automotoras encostadas. E aquilo que foi pedido ao Conselho de Administração foi que fizesse um levantamento do estado real desse material e conseguisse fazer um plano de recuperação com um orçamento para percebermos se fazia sentido ou não recuperarmos aquele material e injetá-lo na nossa rede ferroviária. E com um investimento de 40 milhões de euros, nós vamos recuperar dezenas de comboios. Com 40 milhões de euros vamos recuperar dezenas de comboios. Os comboios custam entre 7, 10, 15, dependendo, milhões de euros. Nós, com pouco investimento, vamos recuperar aquilo que nós tínhamos encostado por todo o país. No final deste mês, acrescentamos um comboio em Sintra. No final do mês de março, vamos acrescentar outro. No final do mês de abril, vamos acrescentar outro comboio em Sintra. Até ao final do ano, nós vamos meter 8 comboios em Sintra. Não vamos esperar 4 ou 5 anos pelos comboios novos. Vamos começar já, com aquilo que nós temos, a melhorar a oferta do nosso povo. Para quê? Nesta fase, regularidade, os comboios aparecerem, pontualidade e higiene. Isto é outro nível. Este adicional de oferta, estou a falar da linha de Sintra, mas em março vamos acrescentar carruagens Schindler na linha do Douro. Em março já, uma série delas, que também estavam encostadas. Outra das coisas engraçadas que depois nós vamos vendo no debate é há sempre uma parte de nós uma grande capacidade de gozar o trabalho dos outros. E, portanto, lá vamos nós agora recuperar velharias. E eu, às vezes, não sei se é ignorância, se é mesmo só as carruagens Schindler, só para termos uma ideia, e mesmo as locomotivas que nós estamos a restaurar, a renovar, circulam em países como a Suíça. A Suíça é só o país com a ferrovia mais desenvolvida do mundo. Tem carruagem Schindler. Mas pronto, eu não deixei de ter que levar nas redes sociais, porque estávamos a recuperar coisas, velharias. Mas isto, nós vamos ter que ir convivendo com isto e com coragem e assertividade enfrentar, nomeadamente enfrentar a ignorância atrevida. Porque normalmente é isso. Há a maldade, mas essa é facilmente exposta, mas depois há aquela ignorância atrevida que nós temos que tentar, sem arrogância, às vezes é difícil, mas temos, obviamente, com coragem, enfrentar. E, portanto, pegar no material que nós temos, precisávamos de espaço, reabrimos a oficina de Guifões, em Matosinhos. Em 5 meses, nós pusemos a oficina de Guifões prontinha para receber trabalhadores, equipamento e começar a trabalhar. E nós fomos em janeiro, com o seu primeiro-ministro, já tínhamos lá uma locomotiva restauradinha para mostrar e uma carruagem já restauradinha para mostrar. Quando nós queremos, é possível fazer-se. É possível fazer-se rápido com o menor custo possível. Obviamente que foi importante, tivemos que também contratar. E isto é importante todos nós percebamos. Por mais eficiência que haja, nós continuamos a precisar de recursos humanos. E por isso houve um reforço, pela primeira vez em quase 20 anos, nós aumentamos o saldo de trabalhadores entre saídas e entradas da EMF e da CP. E para não falar de trabalhadores apenas como se fossem instrumentos, nós temos que construir comboios, agora precisamos lá de umas máquinas que têm braços e pernas, que é o que normalmente acontece quando nós falamos destas coisas. Para nós era fundamental que quem trabalha nestas empresas se sentisse, e usando a palavra do início, respeitados. Os trabalhadores da EMF e da CP ganham, na minha opinião, face ao trabalho que realizam, pouco. E não vou estar agora aqui a fazer de conta que não é pouco. Agora, nós temos não só que assumir e depois, obviamente, conseguir
explicar que, de facto, as dificuldades do país não facilitam que se consiga aumentar ao ritmo que aqueles trabalhadores mereciam. Mas foi para nós claro que nestes meses que nós estamos no Ministério, nós podemos fazer o que quisermos na ferrovia, mas aquela gente que trabalha lá tem que se sentir valorizada e respeitada. E por isso é que nós, ainda a semana passada, assinamos o acordo de empresa na CP, que não havia um novo há 20 anos. Há 20 anos que não havia um acordo de empresa na CP negociado com os seus trabalhadores e firmado. Foi havendo uns aditamentos de vez em quando. Acordo de empresa, assinado 20 anos depois, a semana passada. Sim, a semana passada. Na EMF já tínhamos assinado e na IP também já assinamos, ainda em 2019. Porque, verdadeiramente, nós trabalhamos para as pessoas, mas não há nenhuma empresa que consiga fazer bem o seu trabalho se o trabalhador não se sentir respeitado. Respeitado. Obviamente que tem que ser bem remunerado, tem uma vida, tem família, tem contas para pagar. Mas sentir, sobretudo, que é respeitado, que do outro lado há um esforço real, credível, sério, para melhorar as condições de vida das pessoas. Mas nós acrescentamos, com este trabalho que está-se a fazer na CP, nós também damos um contributo muito importante aos trabalhadores, que é sentirem que se levantam para trabalhar numa empresa que vale a pena, que não é uma empresa desvalorizada, que não é uma empresa maltratada, que não é uma empresa que não esteja no centro das preocupações do país. Hoje em dia, qualquer trabalhador da CP ou da EMF, e eu desafio-vos a falar com vários, mesmo aspirando a receber mais e melhor, eles hoje têm uma vontade, um prazer e uma motivação em trabalhar na empresa que há uns meses não tinham. E isto é mais de metade da nossa vida, é o nosso trabalho. Mais de metade da nossa vida é o nosso trabalho. E era importante que não fosse aquela coisa de chegar ao domingo ou à segunda e lá vou ter agora que aturar mais 5 dias daquilo. Não, é ir com gosto para uma empresa que é respeitada, finalmente está a ser alvo de investimento, é credibilizada, e eu sinto que estou a fazer um serviço importante à comunidade. Isso também é muito importante que nós valorizemos. Os maquinistas só têm licença de condução até aos 65 anos. Só podem, por lei, conduzir comboios até aos 65 anos. Aos 65 anos, a licença caduca. Não podem conduzir mais comboios. Mas nós não lhes reconhecíamos a reforma aos 65 sem penalizações. Portanto, um homem trabalhou 40 anos como maquinista de um comboio, chegava ao fim dos 65 anos, olha, agora você tem que estar aqui mais 1 ano e meio, não sei, se calhar vai para as bilheteiras ou fica aqui, porque se reformar vai ter uma penalização muito relevante na sua reforma. Houve quem, mais uma vez, sem tentar perceber, mas porquê para os maquinistas? Por esta razão, porque eles trabalharam 30, 40 anos a conduzir comboios e a partir dos 65 anos já não podem conduzir comboios. Achamos normal, enquanto comunidade, impedir que aquele homem que trabalhou 40 anos como maquinista não possa trabalhar como maquinista a partir dos 65 anos, tem que se reformar com penalização? Bom, era uma coisa evidente que nós resolvemos a semana passada também, finalmente. Porque estas coisas não são separadas. Nós podemos falar de indústria, de serviço, mas nunca nos esquecermos que o fim da ferrovia é servir as populações e que os trabalhadores, para além de serem cidadãos portugueses, são a peça fundamental no bom serviço e no bom trabalho que a empresa faz. Bom, eu já passei claramente, não é? Eu disse-vos 1 hora. Não podia encerrar sem falar de outra vitória muito importante, que nos ajuda a perceber como é que o próprio Estado se tem que relacionar com as empresas públicas. A CP não tinha um contrato de serviço público. Dizem-me assim, a CP, andamos todos a pagar à CP, tem uma dívida descomunal acumulada. Descomunal. E nós todos partimos do princípio, tem uma dívida descomunal, é um peso. Sabem porquê que tem uma dívida descomunal, a CP? Porque o Estado exigia à CP um determinado serviço, mas não lhe dava dinheiro para ela fazer o serviço que o Estado lhe exigia. E, portanto, ao fim de cada ano, tinha que dar indemnizações compensatórias, e foi-se acumulando dívida, que tem mais de 2 mil milhões de euros, quase 3 mil milhões de euros. E sabem uma coisa, ainda hoje conversava eu com o Presidente do Conselho de Administração da CP, e dizia, podem dar as voltas que derem, má gestão, má administração. Quer dizer, eu queria ver alguém a gerir aquela empresa com aquelas condições. Tem que pedir, para fazer qualquer coisa, tem que pedir autorização às finanças. Não tem dinheiro, não deixa contratar pessoas.
E depois estamos à espera de milagres. Há um conjunto de linhas e de operações que são deficitárias. Alguns de vocês poderiam dizer, não sei, não vos conheço a todos, mas fechem-se. O que está a ser feito pela CP é o serviço público. Elas são deficitárias e continuarão a ser. Se o Estado quer que elas sejam operadas, tem que pagar à CP. E tem que pagar à CP no quadro de um contrato transparente, com responsabilidades e obrigações de cada lado. Não é andar ao tio todos os anos a pedir dinheiro ao Sr. Ministro das Finanças porque há um desequilíbrio na empresa. A empresa tem que viver com receitas próprias e se tem que fazer serviço que é, pela natureza do serviço, deficitário, o Estado tem que pagar. Como nós fazemos com qualquer empresa privada com quem temos uma concessão. Então, se eu tenho um contrato com um concessionário privado, ele tem responsabilidades, eu tenho responsabilidades perante ele, mas por que raio é que eu não tenho que fazer o mesmo com uma empresa pública? Se querem que a CP faça esta linha, faça aquela, a este preço, àquele preço e ao outro preço, então o Estado tem que pagar. E quando me dizem, não, mas o Estado vai continuar a financiar a CP. Como? O Estado não vai continuar a financiar a CP. O Estado vai a pagar o serviço que está a exigir que a CP faça. O Estado quer que a CP faça aquele serviço, então o Estado tem que pagar, não está a fazer nenhum favor. Não está a fazer nenhum favor. Da mesma forma que nós pagamos a privados em vários serviços de alvo de concessão, tem que pagar à empresa. E assim deixamos de chatear a CP como se fosse um peso. A CP faz um serviço fundamental para o povo português, vai a zonas do país onde nós queremos que continue a ir, mesmo que isso não seja rentável, é uma obrigação enquanto comunidade que nós somos, comunidade nacional, toda a gente tem direito a ter acesso à mobilidade e à ferrovia, então nós todos, coletivamente, temos que pagar o serviço que exigimos que a CP faça. E por isso é que eu dizia, Sr. Presidente, e pedi-lhe licença, porque esta é a forma que o Estado tem de se relacionar com as suas empresas. E tenho-vos a dizer aos empresários privados que estão aqui que não há melhor, mais bem preparado para gerir qualquer empresa vossa que alguém que tenha passado pela gestão pública. É que eu gostava de ver muitos empresários deste país a irem gerir algumas das empresas públicas. Grande parte daqueles que eu conheço, ao fim de 3 meses, punham-se na alheta. Qualquer homem ou mulher que tenha passado por alguma destas empresas que eu aqui referi, que tutelo, estão preparados para gerir qualquer empresa neste país. Depois do que por lá passaram, estão preparados para gerir qualquer empresa. E nós vamos olhando com algum desprezo para quem se dedica à política, para quem se dedica à gestão pública. É só percebermos qual é que é a vida de um gestor público, qual é que é a vida de muitos dos executivos, seja em autarquias, seja no governo. Caras e caros amigos, eu sei que falei demais, imagino, não é assim tão raro, às vezes perder-me, mas queria aproveitar para, a propósito da ferrovia, nós pensarmos um conjunto de coisas, a forma como o país se vê a si próprio, o orgulho que nós temos em poder ser um país e a vontade de sermos um país mais desenvolvido, a forma como o Estado se relaciona com as suas empresas, todos estes temas eu quis incorporar num tema que era a ferrovia, que é uma aposta fundamental e central para este Governo e que eu espero que continue a ser para os próximos. Muito obrigado pela vossa paciência e atenção. Senhor Ministro, poderemos ou não estar totalmente de acordo com as palavras que preferiu, mas o entusiasmo que transmitiu aqui a esta sala esteve a alguns pontos, até muitos, acima do que é hábito. Falou, e eu estou aqui a fazer há algum tempo porque estão a remover o púlpito, falou no que por aí costuma ser dito nas redes sociais. A esse propósito gostava de lhe dizer que estive a prestar a maior atenção ao seu discurso, mas fui acompanhando também alguns comentários nas redes sociais de associados nossos e outras pessoas que aqui estão presentes. Li muitos e todos os que eu li eram positivos relativamente ao que o Sr. Ministro estava a dizer. Como é sempre nossa tradição, refiro, mas muito rapidamente, a presença dos senhores diplomatas, os países que aqui estão representados hoje através dos respectivos corpos diplomáticos,
Angola, Bélgica, China, Espanha, Estados Unidos da América, França, Japão, Países Baixos, a nossa Holanda e a Suíça, que tem os tais melhores comboios, ou melhor ferrovia. Também está aqui representada. Muito obrigado, senhores embaixadores, muito obrigado, senhores diplomatas, pela vossa honrosa presença. E vamos ter pouquíssimo tempo para as perguntas e respostas, costumamos ter 30 minutos. Hoje teremos 5 minutos. Pedimos imensa desculpa, mas é, como sabem, ponto de honra neste clube acabar à hora marcada, porque esse pedido é-nos feito insistentemente pelos nossos associados, que têm outros compromissos na agenda. Mas, Sr. Ministro, não acabará a legislatura sem cá vir novamente, vamos voltar a convidá-lo e deixar mais tempo para o debate. Bom, tínhamos muitas mãos no ar, eu vou pedir grande poder de síntese a todos, eu até já anotei aqui alguns nomes, mas creio que essa folha ficou lá atrás. Começava pelo Dr. Luís Nazaré. Sr. Doutor, pedia-lhe que fosse muito sucinto mesmo. Boa tarde. Tem aí o microfone. Boa tarde. Sr. Ministro, rapidamente sobre aeroporto. Foi-se o plano A. E o plano A era Alcochete, claramente. Levou a Troika, vamos nos arrepender no futuro, vamos pagar caro esse abandono. Mas foi, vamos olhar em frente, partilho consigo da sua determinação em construir-se uma solução, uma alternativa. Escolhemos a Portela mais um. Tudo bem. É o plano B. A meu ver, o Montijo é o melhor plano B. O que me inquieta neste momento é na minha condição de lisboeta. Temos vindo a falar muitas vezes dos impactos ambientais do Montijo, falamos do Montijo e esquecemos-nos que o maior impacto desta solução Portela mais um vai ser sobre os lisboetas. Não são os caranguejos do Montijo, nem os pássaros holandeses. São os lisboetas, por causa da Portela. A Portela vai passar, tem hoje um movimento de cerca de 30 milhões, passará, não sabemos quando, tudo depende da manutenção ou não da atratividade de Lisboa, turística, etc., enfim, e de outros fatores tecnológicos, etc., mas passará para 60 milhões, para o dobro. E as obras vão começar, tanto quanto sabe, rapidamente. Aliás, o investimento na Portela vai ser maior do que... Pedia-lhe que abreviasse, porque o aeroporto do Montijo. Só com a sua pergunta. A questão, então, é a seguinte. O que é que se pode dizer aos lisboetas que vão sofrer com o incremento da atividade na Portela? Questão número 2. A Câmara de Lisboa, e bem, chegou à conclusão que é preciso fazer algo mais em termos de acessibilidades para minorar os impactos. E esse algo mais é caro. Aparentemente ninguém o quer pagar. A ANA não o quer pagar, o Governo não sabe se tem dinheiro para tanto. Mas é indispensável esse investimento. São as duas questões. Muito obrigado, Dr. Luís Nazaré. Passamos de imediato o microfone ao Dr. Nuno Carneiro, que está aqui na mesa das Nações Unidas. O senhor aceita 3 perguntas? Todas? É mais fácil. Está bem. Sr. Ministro, boa tarde. Um pouco mais alto, Dr. Nuno Carneiro. Queria-lhe perguntar como é que conseguiu reunir acordos com 3 empresas, Infraestruturas Portugal, CP e IMF, apenas num ano, quando em 20 anos estas empresas nunca se reviram. O engenheiro Ilídio Ayala Seródio, na mesa Portugal. Ayala Seródio. Ilídio Ayala Seródio. Obrigado. Alô? Tem. Vou ser breve. Primeiro quero dar os parabéns pela energia que aqui o novo Ministro das Obras Públicas, como eu chamo, está a meter em todos os campos. Tenho aqui realmente o aeroporto é um case of multiple choice. Há uma série de alternativas, já se estudaram várias, nós já estudamos, como empresa Profabio já esteve envolvida em várias e realmente o Montijo não será a última versão. Eu acho que o Alcochete vai ser eventualmente ressuscitado e eventualmente Montijo ficará para os pequenos voos, como é em Londres, aliás, existe o aeroporto no meio do Rio. Mas queria só falar uma coisa
que não se tem falado muito, só vi uma vez no jornal, que é como é que o Tribunal de Contas faz uma análise sobre as infraestruturas de Portugal e chega à conclusão que uma série de obras, a série de pontes e estradas, etc., tem uma série de deficiências que não se tem falado nisso. E já no passado tivemos um caso, aliás... Engenheiro, tente ir diretamente à questão, peço desculpa. Não, a pergunta é essa. Sobre isso, o que é que o Ministério das Infraestruturas poderá fazer? Muito obrigado. O Dr. Camilo Lourenço já não está na sala. Foi o primeiro, ou um dos primeiros a pedir palavra. Como? Dr. Fernando Teixeira Mendes. Comendador Henrique Neto, não nos vamos esquecer do senhor. Obrigado. Ora, então, sobre ferrovia, há uma coisa que não me tiram do meu currículo, uma grande honra, ter sido administrador delegado da Sorefam durante quase 3 anos. Eu saí da Sorefam 6 ou 8 anos antes da empresa fechar e, de facto, conheço bem os problemas da ferrovia em Portugal. As carruagens de Sorofam ainda usamos e são muito boas. Eu sei. No outro dia encontrei um colaborador meu que me disse, engenheiro, que bem que trabalhávamos na Amadora. É verdade. A empresa era uma empresa fenomenal. Mas eu queria dizer, até por causa do discurso do Sr. Ministro, que durante 30 anos eu fui responsável por fábricas, por empresas que tinham fábricas em Portugal, empresas que exportavam e sempre fabriquei os melhores produtos que existiam na Europa ou no mundo. Portanto, é uma nota que gostava de deixar. Sobre ferrovia, gostava de dizer que encontro imensos empresários que falam comigo e que me pedem, na realidade, uma ligação em bitola europeia, desde as suas fábricas até ao centro da Europa. Compreendo a argumentação do Sr. Ministro quando me diz que, neste momento, não... Tenho que Eu vou pedir fazer para a concluir. pergunta. Hoje tem uma situação Mas a minha excepcional. pergunta é sobre ferrovia, não é sobre aeroporto. Está bem, Portanto, está bem. Mas, de maneira que vou ser rápido. Está bom? Muito obrigado. Então, a minha pergunta é o seguinte. Eu compreendo a sua posição de temporariamente ter uma linha em bitola ibérica que liga à Espanha. Mas isso seria aceitável se a linha fosse em via dupla. Não acredito, Sr. Ministro, que depois a passagem da via da bitola ibérica para a bitola europeia se faz sem grandes cortes no transporte da ferrovia. E eu faço parte do grupo do Sr. Henrique Neto, pedimos-lhe uma audiência porque gostávamos de conversar consigo abertamente sobre este assunto. Muitíssimo obrigado. Sr. Dr. Fernando Teixeira Mendes, muito obrigado. Vamos concluir com a intervenção ou com a pergunta do Sr. Comendador Henrique Neto. Sr. Ministro, como vê, tem mesmo que cá voltar, porque muitas mãos no ar não ficaram sem... A intervenção do Sr. Ministro foi uma longa queixa, uma longa conjunto de queixas sobre o Estado e o funcionamento do Estado. Mas, ao Sr. Ministro, nesta sala estão um conjunto amplo de empresários que são licenciados em asneiras do Estado. Portanto, quer dizer, já as conhecem de gingeira. E é sobre essas asneiras que eu queria falar. O Sr. Ministro deve saber que na Figueira da Foz, há muitos anos, foi feito um acordo entre Portugal e Espanha para dar execução, e o Sr. Ministro falou muito em execução, a um projeto da União Europeia, um corredor atlântico, em bitola UIC, que entrava no norte de Portugal e saía pelo sul. E com datas. Daí que o Sr. Ministro disse também que gostava de executar e não de alterar, caso do Montijo. Bom, mas o Sr. Ministro alterou, porque um governo do PS decidiu, entre Poceirão e o Caia, fazer uma linha dupla em bitola UIC europeia para que as mercadorias e as exportações portuguesas que o preocupam e com razão pudessem ser exportadas para toda a Europa. E foi o seu governo que alterou essa decisão anterior, arbitrariamente. Por isso eu pergunto, e não tenho tempo, teria aqui muitas perguntas, mas só tenho uma. Pergunto, Sr. Ministro, havia datas e havia acordos entre Portugal e Espanha. Qual é a data que o Sr. Ministro tem para a ligação em bitola ibérica com Espanha? Europeia. E não passa para a cabeça de ninguém que Europeia, não tenha também a data
para a bitola o IC. Porque, como é evidente, não faria a opção por bitola ibérica se tivesse a data para a bitola e o IC. E sabendo-se que a ideia do corredor atlântico é da União Europeia, porque é que o governo atual, a União Europeia, que paga para isso? E revoltadamente, os espanhóis aproveitaram. Porque é que o governo português desaproveita os financiamentos europeus, não concordando com o corredor europeu, e se dispõe a pagar mais de 150 milhões de euros Precisamos do de concluir, projeto Sr. Henrique Neto. anterior em bitola UC. Muito obrigado. Muito obrigado. Sr. Ministro, pedia-lhe agora também um esforço para não passarmos de mais 4 ou 5 minutos. Acho que é quase impossível. Eu sei. Não, eu sei. só para não ficarem sem resposta. É um esforço apenas. Eu queria começar pelo fim. Porque nós um dia vamos mesmo ter que encerrar este debate, porque ele não tem, com todo o respeito, não tem... Não, encerrar o debate em público, porque ele, com todo o respeito, não tem sentido. Eu queria, antes de mais, a propósito de um comentário que fez, eu tive-me a queixar do Estado, porque eu acho que nós devemos falar de forma desassombrada das coisas que correm mal. Eu espero que os empresários tenham a mesma capacidade de falar sobre as falhas do setor privado que eu tive a falar sobre o Estado. Porque deixe-me dizer, caro Henrique Neto, que os empresários podem ser licenciados em asneiras do Estado. Acredito que o Estado também é licenciado em asneiras de muitas empresas. E muitas empresas privadas também são licenciadas em muitas asneiras de outras empresas privadas. E, portanto, isto em matéria de asneiras, cada um que fique com as suas, desde que cada um tenha a capacidade de as assumir. E eu queria, esta era a primeira coisa, a propósito dos empresários, coitados, que sofrem muitas asneiras do Estado. Quando o Sr. Henrique Neto tiver uma conversa comigo, eu posso lhe dar muitos exemplos também, já agora, de asneiras de empresas privadas. Eu acho que até o Sr. Henrique Neto tem a obrigação até de saber muitas asneiras que as empresas privadas em Portugal cometem. Muitas mesmo. Pronto, que é para nós aqui distribuirmos as responsabilidades por cada um, porque senão... Porque em Portugal só apanha o Estado. Não é? Só apanhamos nós. Apanha o político. Isto corria tudo bem, se não fossem aqueles políticos. Como se nós tivéssemos vindo do espaço para exercer estas funções. Viemos exatamente do meio do resto do povo. Bom, sobre a bitola. Teve na Sorfam, mas, entretanto, eu vou tentar fazer com o máximo respeito e consideração por vocês. Porque é um não assunto. E eu tenho alguma dificuldade em continuar a falar, quando a ferrovia está cheia de problemas e desafios, continuam a falar de um tema que não é tema. Eu já ouvi várias vezes, aliás, eu tenho citado o Sr. Henrique Neto, quando me dizem que é um problema com a capital europeia, mas que eu só ouço o engenheiro Mira Amaral e o comendador Henrique Neto a falar disso como um problema, porque não é um problema. Não, com todo o respeito, deixe-me agora responder-lhe à sua questão. É que, mas desculpe lá, mas estão enganados. Ouça-me que assim todos nós aprendemos e podemos passar para a frente. Porque, em primeiro lugar, ouvi dizer que se nós não mudarmos para a bitola europeia, Portugal se transforma numa ilha ferroviária. Mas sabem os senhores, acham os senhores que nós quando tomamos decisões andamos a brincar? Eu sei que acham, muitos acham. Só que não há nenhum plano da parte do governo espanhol, nenhum plano da parte do governo espanhol para passar a bitola ibérica para a bitola europeia. O que nós temos em Espanha é o corredor de alta velocidade em bitola europeia, mas mesmo assim, o corredor que está a ser construído até Badajoz e até Viga é em bitola ibérica. Se nós estivéssemos a construir uma rede ferroviária, ouça-me, Sr. Comendador, senão vai continuar a falar de um assunto que não é assunto. E vai estar a perder tempo quando podia estar focado em fazer outras críticas, que aliás são muitas, que faz a nós. Esse é que não tem sentido. Esse é que não tem sentido. Se nós estivéssemos a construir uma rede ferroviária em bitola europeia, os comboios de que os senhores falam chegavam à fronteira e paravam. Chegavam... Ouça o que eu lhes estou a dizer. Não há ferrovia em bitola europeia, a não ser em alta velocidade em Espanha, e não há nenhuma previsão, nem vontade. Eu tive com o Sr. Ministro do Fomento Espanhol. Eu não sei se o Sr. Comendador ou o Sr. Fernando Teixeira Mendes tiveram. Eu tive. Portanto, ao Sr. Comendador, eu sei
Eu sei o que é que nós estamos a fazer, nós estamos a fazer o que é correto para garantir a interligação do país à Espanha. Porque aquilo que nós não vamos fazer é transformar Portugal numa ilha ferroviária, que era o que faríamos se estivéssemos a fazer linhas em bitola europeia. Dito isto, as infraestruturas que nós estamos a construir em bitola ibérica estão preparadas para, se a qualquer momento for necessário, migrarem com pouco investimento para a bitola europeia. E, portanto, eu convido os senhores a falarem com engenheiros especialistas em ferrovia e não transformarmos esta conversa numa conversa de café, porque é o que está-se a transformar. Os senhores falam em linhas de fábricas portuguesas até ao centro da Europa. Olha, meus senhores, sabem qual é o custo? Essa é outra conversa que nós vamos tendo, e porque não queremos dizer a verdade aos portugueses. Os senhores sabem qual é o Interland do Porto de Leixões e do Porto de Sines? Os senhores estão convencidos que a mercadoria chega ao Porto de Sines ou ao Porto de Leixões, entra para o comboio e vai até ao centro da Europa? Os senhores acham que esse transporte é mais competitivo do que a mercadoria que está no navio vai até Amsterdão, ou vai até Antuérpia, ou vai até ao Porto de Pireu na Grécia e a partir dali estão no centro da Europa? Os senhores têm consciência que o Porto de Sines é um porto de transshipment, e que a nossa extensão natural é a Península Ibérica. É a Península Ibérica. Se nós conseguirmos alargar os interlands dos nossos portos à Espanha, é uma grande vitória. É uma grande vitória. Isso não existe de mercadoria a ir o transporte ferroviário. O transporte, eu não sei como é que era há 20 anos, eu sei como é que é hoje. O transporte ferroviário de mercadorias concorre diretamente com o caminhão e ainda hoje com grande dificuldade. Um comboio de mercadorias chega à fronteira com a França, demora 1 dia e meio, 2 dias. Em poucas horas faz a passagem para a linha que se usa do outro lado, a métrica que se usa do outro lado. Isso não é um problema. Só é um problema, não acha nada. Porque quem está... meus senhores, confiem mais nas pessoas em que o povo elege. Porque eu sei que é fácil nós escrevermos um artigo no Diabo a desancarem toda a gente. O Corredor Atlântico tem supervisores, tem um coordenador europeu que vem cá regularmente. Então os senhores acham que se nós estivéssemos a desrespeitar orientações europeias, que a União Europeia nos estava a financiar o Corredor Atlântico? Mas cabe na cabeça de alguém de achar que nós estamos a fazer uma bitola porque nos meteu na cabeça, porque há um conjunto de gente inteligente lá fora e que depois na política temos o azar para quando eles lá chegam, ou só os que lá chegam, não perceberem nada. E portanto nós estamos a fazer bitola ibérica por capricho. Meus senhores, não existe nenhum problema com a bitola, não é problema nenhum. Falem com os maiores especialistas de ferrovia em Portugal ou na Europa. Primeiro ponto. Se conhecerem alguém na Comissão Europeia, façam também o favor de falarem com quem é responsável pelos corredores transeuropeus e Atlântico para perceberem se Portugal está a fazer alguma coisa de errado. E já agora façam o favor de saber se a linha de alta velocidade que está a ser construída até Vigo e até Badajoz, se por acaso é em bitola europeia. E depois contactem-me outra vez e nós podemos fazer a nossa reunião. Sobre o Tribunal de Contas, sobre o Tribunal de Contas e as infraestruturas em risco. Como os senhores podem imaginar, o Tribunal de Contas não tem engenheiros. E, portanto, também, como devem imaginar, não foram os juízes do Tribunal de Contas que foram fazer a fiscalização das nossas infraestruturas. O que é que aconteceu? O Tribunal de Contas faz uma apreciação dos relatórios da própria IP. E a IP o que faz é uma classificação do estado de conservação das nossas infraestruturas. E tem diferentes níveis. De 1 até 5. Tem uns nomes, uns códigos, de 1 até 5. E essa classificação é uma classificação sobre o estado da infraestrutura. 5 mais degradada, 1 mais em condições perfeitas. E a IP faz esta classificação apenas para poder planear a intervenção nas infraestruturas. Não tem nada a ver com risco e segurança. Quando se trata de risco e segurança, e atenção, estamos a falar da preocupação número 1 da IP, não brincam naquela empresa com a segurança, isso é um tratamento diferente. Mesmo uma infraestrutura no nível 5 pode estar aberta, porque isso não quer dizer que haja risco de segurança. Pode ter um conjunto de outros problemas, de degradação, de condições, Quando uma infraestrutura tem riscos de segurança,
Logo, a IP o que faz é adotar condicionalidades sobre a infraestrutura. Ou não podem passar caminhões, ou não podem passar caminhões que transportam com um peso X, ou, de todo, interditam a utilização dessa infraestrutura. A classificação existe para para a IP poder programar, ora bem, já estou aqui no 4, eu tenho que lançar todos os procedimentos que me permitirão, no ano X, eu poder fazer a intervenção naquela estrada. Nem o país mais rico do mundo tem todas as infraestruturas no nível 1. Não existe, não faz sentido. Não é sequer boa gestão dos seus recursos. Obviamente que no nosso caso, com maiores dificuldades, nós podemos não ter as estradas num nível que nós, para a qualidade do serviço, do transporte, da mobilidade, devíamos ter. Mas são coisas diferentes. O Tribunal de Contas pega no relatório da IP e faz temos um conjunto de infraestruturas em risco. Não, não temos nada. Quando há risco de segurança, a IP fecha ou limita a utilização dessa infraestrutura. Ponto final, parágrafo. E por isso, confiemos no trabalho da IP e, obviamente, com todo o respeito, o Tribunal de Contas cumpre um papel essencial na nossa democracia de escrutínio e de garantia de transparência nas decisões políticas. Nós, obviamente, que cada um sabe do seu métier. E, obviamente, como os senhores sabem todos, os juízes, não, como os economistas, não têm a capacidade nem o conhecimento para fazer a fiscalização das nossas infraestruturas. E, portanto, foi uma análise a documentos da IP e retiraram conclusões que não são corretas, tendo em conta o objetivo daquela classificação. Risco de segurança é uma coisa, a classificação serve para a IP planear as suas intervenções. O acordo de empresa na IP, na MF e na CP, o que é que para nós foi claro? É que toda a estratégia que nós tínhamos só faria sentido e só correria bem se nós tivéssemos paz social e uma boa relação com quem faz a empresa todos os dias. E por isso o que é que demos? Demos prioridade aos acordos de empresa. Porque havia já uma tradição instalada de que, ok, temos aqui um plafond, fazemos alterações a algumas rúbricas pecuniárias e nem se precisa de assinar acordo de empresa. Para nós era muito claro, só materializaremos o resultado da negociação se houver acordo de empresa. Nós temos de ter aqui um acordo que torne previsível, estabilize a relação entre nós e os trabalhadores. E por isso foi essencial. Isso agora o segredo é a vontade de chegar a acordo e depois muita luta com os nossos colegas das finanças para conseguirmos margem para acomodar alguma coisa, para acomodar, obviamente, as reivindicações, porque não se faz também o acordo de empresa sem conseguirmos garantir a melhoria das condições dos trabalhadores. Portanto, em parceria com as finanças, conseguimos ter condições para podermos fazer uma boa negociação, uma negociação séria que levou a bons resultados. Só o da CP é que é 20 anos, os outros eram menos, mas mesmo assim já era muito tempo. O da MF tinha quase 15, o da IP já não me lembro, mas era 10 ou mais. Luís Nazaré, sobre o aeroporto. Duas questões concretas e rápidas. Aeroporto Humberto Delgado. Não há infraestrutura aeroportuária que não tenha impacto. Que não tenha impacto no ambiente, que não tenha impacto na vida das pessoas. Isso não existe, nunca existirá. Obviamente nós estamos a falar de um aeroporto que está em plena capital. Não estava antes, mas entretanto a cidade cresceu. Nós temos que tentar, com o que temos, fazer o melhor. E no que diz respeito ao Humberto Delgado, o que nós queremos fazer é um investimento que, mais do que o aumento da capacidade, porque o aumento da capacidade, nós hoje, com os aviões novos da TAP, conseguimos, nós fazemos a medição por movimentos por hora. O aeroporto Humberto Delgado tem já cerca de 40 movimentos por hora. São aviões que hoje levam muito mais passageiros e isso continuará provavelmente a acontecer no futuro. E por isso nós estamos a conseguir, com o mesmo número de movimentos, trazer mais passageiros à cidade de Lisboa. As obras que nós queremos fazer no Humberto Delgado não são tanto para aumentar em demasia o número de voos. Não é essa a nossa... O principal objetivo é tornar o aeroporto de Lisboa um hub eficiente, que não é. Para um hub ser eficiente, o que nós precisamos é que o passageiro chegue, o avião aterre e ele tenha o espaço de tempo mais curto possível para sair do avião, entrar noutro e partir viagem para o Brasil ou para outro sítio qualquer. Em Portugal, como nós devemos imaginar, nós temos hoje um hub a funcionar muito mal e de forma muito ineficiente. Porque, obviamente, o avião chega atrasado e eu não posso responsabilizar a TAP. A TAP joga com o aeroporto que tem. Chega atrasado, há atrasos sistemáticos durante o início do dia até ao final do dia e, portanto,
é muito pouco eficiente nós chegarmos no avião e o risco de nós perdermos o avião de ligação é brutal, como nós sabemos ainda hoje em Lisboa. E por isso nós queremos investir para promover a fluidez do Humberto Delgado, para que o Humberto Delgado possa ser um verdadeiro hub. Tem condições geográficas únicas, mas obviamente competimos com Madrid, e não só, mas obviamente que nós temos condições geográficas únicas que têm que ser aproveitadas. Para ser aproveitadas, nós temos que agilizar o funcionamento do Humberto Delgado. Dito isto, não se pode esquecer que está inserido numa cidade que é exigente, como todas, obviamente. O que é que nós vamos tentar fazer? Com o investimento que estamos a fazer, há condições para reduzirmos de forma drástica, se não mesmo eliminar, os voos noturnos. Isto é um ganho para a cidade importante. O Sr. Presidente da Câmara de Lisboa fez essa exigência, é uma exigência que faz todo sentido, ele tem-se batido muito junto de nós para garantir que as obras no aeroporto não vão acrescentar problema, vão sim permitir a redução dos problemas, e nós estamos a tentar ir de encontro às exigências da Câmara Municipal de Lisboa e do Sr. Presidente da Câmara, com o qual eu concordo em absoluto, quando diz que não queremos voos noturnos na cidade de Lisboa. Mas para nós chegarmos a esse objetivo, nós temos que fazer o investimento que está previsto para a cidade de Lisboa, para o aeroporto de Lisboa, que nos vai permitir reduzir ou eliminar o número de voos noturnos, que são um problema grave. O ruído, nós hoje já temos esse problema. Como a opção não é o novo aeroporto, nós temos que trabalhar com este, vamos fazer o investimento para diminuir o impacto negativo. Mas nós não podemos olhar para o aeroporto Humberto Delgado apenas como um problema para a cidade de Lisboa. Porque verdadeiramente hoje sabemos que a principal atividade económica da população de Lisboa e das áreas circundantes é precisamente o turismo. E o turismo é o setor principalmente beneficiado pelo aeroporto, pela TAP, e portanto nós precisamos de não esquecer porque depois, na determinada altura, nós focamos nos aspectos negativos que existem. Mas verdadeiramente o Humberto Delgado foi um contributo determinante para o desenvolvimento da nossa região e da cidade, e não tenhamos dúvidas que a proximidade é um fator de competitividade. Chegar a Lisboa, ou ao Montijo, imaginem o que é numa low cost, onde nós explicam, mas é low cost, eu vou para ali, andei 1 hora. Está bem, isso não quer dizer que seja bom. Chega numa low cost ao Montijo e sai do aeroporto, uma das formas de fazer a travessia é por barco, começa logo a fazer turismo. Porque tem logo um dos spots é o Rio Tejo, começa logo a ver a cidade de Lisboa. A coisa está montada para sairmos em Lisboa, vamos para onde tivermos que ir, no último dia sai do hotel ao meio-dia, faz o check-in na cidade de Lisboa, mete as malas no barco e volta a passear pela cidade. Não tem que andar preocupado com malas. Do outro lado está o aeroporto, chega às 11 da noite, às 10 da noite, quando tiver o avião, apanha o barco e está do outro lado. Isto, do ponto de vista da competitividade, não tem paralelo. É um ganho determinante para a cidade. Isto é uma solução dual. E é nesta solução dual em que nós temos um hub com as legacies em Lisboa e temos as low cost a chegar perto e que vai ser uma vantagem. Imaginem o que era uma low cost chegar a Alcochete. Queremos, com TGV, 45 minutos até Lisboa, pagar mais pela viagem de comboio do que pagou pela viagem de avião. A mesma história com Beja. Atenção, Beja é um aeroporto importante para a região do Alentejo, e ainda bem que foi feito, ao contrário do que se possa dizer. Temos muito trabalho ainda para fazer para ajudar aquela região, mas aquele aeroporto faz todo sentido. Mas não para servir a região de Lisboa, porque nós demoramos 2 horas a chegar. Não é compatível. Nós temos todas as distâncias dos principais aeroportos de Lisboa. Estas coisas não se fazem sem se estudar. E, obviamente, que não diminuindo a importância, mais-valia do aeroporto de Beja, ele nunca será um aeroporto para servir a região de Lisboa. E, por isso, Montijo tem, de facto, esta mais-valia brutal, que é estar a um passo da cidade de Lisboa, que é o elemento, sem prejuízo de se poder beneficiar toda a região e mesmo o país, é o elemento que atrai. Ninguém tem uma cidade como esta, não é? E, portanto, isso às vezes diz, a TAP, fomos nós que conseguimos. A Ana diz, não, fomos nós que conseguimos. Não, foi a cidade de Lisboa e já agora os governantes do PS e do PSD que foram fazendo um trabalho importante também na área de turismo. Eu vou, portanto, terminar para dizer-vos, neste momento, qualquer alteração de plano seria altamente prejudicial ao país, que o investimento no aeroporto Humberto Delgado serve sobretudo para nós garantirmos fluidez, cumprimento de horários, acabarmos com os atrasos, podermos mesmo acabar com o ruído à noite.
é um investimento importante. E o outro, a última questão, e aí termino, acessibilidades. Uma das formas de nós conseguirmos uma maior aceitação por parte da Câmara Municipal de Lisboa e do Sr. Presidente de Câmara, e justamente, é o aeroporto, que já traz pressão e tensão sobre a cidade, que obviamente, havendo um investimento importante a fazer-se, se acautele também e se beneficia a cidade em termos de acessibilidade. Se beneficia, se diminua, se contribua para diminuir a pressão sobre a qual a cidade de Lisboa está, à qual a cidade de Lisboa está sujeita. Essa é uma batalha que nós temos de travar com o concessionário, com quem nós estamos a trabalhar. É um concessionário que tem capacidade financeira para ajudar mais um bocadinho. Não foi um negócio que tenha corrido mal, como sabem. Foi, aliás, um negócio que correu muito bem, mas é da vida, correu muito bem, está feito. Já agora, o que nós gostávamos era que a ANA percebesse que é também do seu interesse não ter a cidade de Lisboa, os lisboetas e o povo português contra si. E por isso nós queremos fazer ali algum investimento, estamos a trabalhar com a Câmara Municipal de Lisboa e nós vamos ser muito firmes na relação com a ANA. Como somos com os acionistas privados da TAP, está ali o nosso amigo Humberto Pedrosa. E esta é a última nota que eu quero vos deixar, sobre a relação do Estado com as empresas, mesmo aquelas onde não está. Porque a mim foram-me explicando que o contrato era muito blindado. O contrato de ANA não podemos fazer nada, porque era muito blindado. E eu já disse isto uma vez e repito, que cada vez que eu me sento com qualquer administrador da ANA, eu sento-me com o peso de quem está a representar 10 milhões de portugueses. E isso, obviamente, que me dá uma força brutal na negociação. Podem ter todos os contratos que quiserem. Deste lado aqui está o representante de um povo inteiro. E é nesse quadro e nessa relação que nós nos relacionamos com a ANA, respeitando a lei, mas com a consciência de que nós temos a força de um país. Seja com a ANA, seja com o CTT, seja com o parceiro privado que nós temos na TAP. É com firmeza que um Estado que se dê ao respeito e que se dá ao respeito tem que se relacionar com as empresas, mesmo quando são 100% privadas. Muito obrigado a todos. Peço imensa desculpa por vos ter prolongado em excesso, mas foram temas interessantes que queria aproveitar para explicá-los. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Sr. Ministro. Este clube nasceu em 2007. Neste momento está a ser escrito um livro sobre alguns dos momentos mais importantes ao longo destes anos todos. Esse livro incluirá o que vai acontecer aqui no ano em curso, porque ele só será publicado no início do próximo ano. E nesse livro recordaremos este evento como aquele que, talvez o que acabou mais tarde, mas também como um dos mais animados, participados, calorosos, emocionantes, e como nos interessa sempre o copo mais meio cheio do que o meio vazio, o que eu gostava de sublinhar é que estamos gratos pela sua disponibilidade para ter feito, e foi visível para todos, ter feito aqui um esforço no sentido de nos elucidar o mais possível sobre estas questões tão sensíveis como a ferrovia e o aeroporto, de que tanto estamos a necessitar. Eu vou entregar-lhe o nosso cartão de sócio honorário. É uma honra para nós que a partir de hoje seja mais um associado honorário do nosso clube. Se já prestar declarações aos senhores jornalistas, se tiver tempo, à margem do evento, temos este espaço aqui para os senhores jornalistas e depois acompanhá-lo-ei à porta da saída. Muito obrigado a todos e na sexta-feira que vem, de hoje a 8 dias, tentaremos terminar à hora do costume. Muito obrigado.